Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre os Cavaleiros do Zodíaco do Netflix. Então antes de começar o vídeo eu já peço para você deixar o seu like, inscreve-se no canal aí embaixo, clica no sininho aí embaixo também para receber as notificações dos nossos últimos vídeos, deixe seu comentário, o que você achou do vídeo, o que você achou dos Cavaleiros do Netflix e se puder compartilhar com os amigos aí para dar uma força no canal também é muito legal, tá legal gente? Bom, é o seguinte, quem aí assistiu os Cavaleiros Netflix até o final? Eu assisti Cavaleiros do Zodíaco original quando foi exibido lá na TV Manchete nos anos 90, eu tinha aí meus 7, 8 anos na época, era muito legal acompanhar um episódio por semana e tal, era bem na época da febre também dos bonequinhos do Seiya e tudo mais, naquela época inclusive cada boneco custava R$50, e R$50 se tu pegar a inflação para hoje em dia dá uns R$300. Então era bem caro, né, gente? Era equivalente mais ou menos aí a $50, $60 por aí. Enfim, eu sou fã dos Cavaleiros do Zodíaco de longa data, eu realmente gosto da série, apesar de saber que ela tem sérios problemas de ter ficado muito datada, né? Ela era bem mal desenhada, na verdade, tinha alguns problemas aí de enredo também e tudo mais. Enfim, não é a melhor série de todos os tempos, longe disso, inclusive. Mas é uma série muito boa, foi uma série que abriu o mangá, abriu o mercado de animes no Brasil. E depois, inclusive, foi usada aí junto com Dragon Ball pela Conrad na época, para abrir o mercado de mangás aqui no Brasil também. Bom, eu não tô aqui para falar dos Cavaleiros originais, mas infelizmente a gente não tem como não falar sobre os Cavaleiros do Netflix sem comparar com os Cavaleiros originais. Apesar de que os Cavaleiros do Netflix, eles avisaram 1 bilhão de vezes, não são um produto para os fãs antigos, são para conquistar novos fãs, conquistar as crianças principalmente dos Estados Unidos, porque esse é o objetivo desses Cavaleiros novos, já que Cavaleiros do Zodíaco nunca fez sucesso nos Estados Unidos. É até curioso que Cavaleiros fez sucesso no Japão, no Brasil, na França e alguns outros países aí, mas nunca deu certo nos Estados Unidos. Imagina o dinheiro que a Toei poderia ganhar se por um acaso o Cavaleiros fizesse o mesmo sucesso que Dragon Ball, por exemplo, por lá, né? Ia dar uma grana fodida só em bonequinho aí. Cada bonequinho custou R$1 zilhão. Enfim, vamos parar de falar sobre isso, vamos falar sobre o anime novo aí. Esse anime novo, na verdade, ele pega assim todo o arco da Guerra Galáctica e dos Cavaleiros Negros ali com o Ikki e condensa em 6 episódios. Como dá pra imaginar, muita coisa se perde nesse meio aí, muita coisa foi simplificada. E assim, algumas coisas ficaram legais, tá? Algumas mudanças que eles fizeram ficaram boas, assim, pra cortar um pouco da enrolação. Só que eu achei que eles cortaram muita coisa importante e acabaram adicionando coisas que não fizeram muito sentido. A primeira grande mudança da história é o fato de que o Mitsumasa Kido tinha um parceiro chamado Vander Gurad, que tinha uma visão diferente da dele. Ao invés da deusa Atena salvar a Terra, ele acha que, na verdade, o humano tem que se salvar sozinho. Não tem que depender de deuses, tem que usar a ciência para isso. E aí ele começa a fazer experimentos, a pesquisar e coisa e tal, e ele acha que o ser humano normal pode superar os cavaleiros. Ele é o responsável pelos Cavaleiros Negros, e ele é o responsável pelo Ikki de Fênix ter se voltado contra a deusa Atena e ter atacado Seiya, Shiryu, Shun, etc. Essa mudança também acaba impactando aí na história do Seiya e da Seika, que é a irmã do Seiya, né? Na verdade, o Vander ele quer matar todos os cavaleiros e a deusa. E, inclusive, se ele puder matar eles enquanto crianças, melhor, né? Mas logo no começo aí do anime, o Seiya e a Seika são salvos dos homens do Gurad pelo Aiolia de Leão. Até uma curiosidade aí meio estranha, se tu prestar atenção nessa cena, o Aiolia tá ali defendendo os tiros de metralhadora e tal, que eles estão atirando no Seiya e na Seika, e um tiro passa e acerta a Seika de raspão. Cara, o Aiolia é um cavaleiro de ouro, ele consegue enxergar na velocidade da luz, ele consegue se mover na velocidade da luz. Por mais que ele não estivesse levando a sério a metralhadora, como é que ele me deixa passar um tiro, sabe? Um negócio que um cavaleiro de bronze, aliás, consegue parar numa boa. Tipo, ali já começa, já mostra que talvez eles devessem ter estudado um pouquinho mais o Sensei original aí. Mas enfim, tem essa mudança aí na história do Seiya. Aparentemente a Seika é a Marin nessa história nova, não tem a distinção aí que tinha. Na verdade todo mundo achava que a Marin era a Seika
até o Kuramada se lembrar lá, os 48 do segundo tempo, que ele tinha que resolver esse problema aí do Seiya procurando pela irmã dele lá na finaleira da saga de Hades, né? Mas enfim, tem essa mudança. Aí uma outra grande mudança que eles fizeram é que a Guerra Galáctica não existe mais, é simplesmente um torneio underground aí para ver quem é que vão ser os Cavaleiros da Athena. A Athena desde sempre se apresenta como Athena e não como Saori Kido inicialmente. E aí começa a piorar bastante a história em relação ao original, porque os combates são totalmente sem graça. As lutas da Guerra Galáctica acabam perdendo todo o impacto que elas tiveram em relação às lutas originais dos Cavaleiros do Zodíaco. Parte ali dos Cavaleiros de Bronze some simplesmente do nada, tipo, perdeu, falou, valeu aí, vocês não estão qualificados como cavaleiros, vão lá pegar o seguro-desemprego de vocês na INSS. Não importa que tenha gente atirando de metralhadora bazuca e o caralho na gente, vocês não são necessários, vocês não são dignos de estar na nossa presença. E assim, as lutas desse arco do torneio ali, elas acabam sendo bastante downgradeadas, entre aspas, em relação às lutas que foram feitas durante o Cavaleiro do Zodíaco original. O principal exemplo disso é a luta do Seiya com o Shiryu, que perdeu completamente a graça. Vocês lembram que o Seiya ficou com a armadura completamente despedaçada e depois ele vai lá e bola aquele plano de se atirar de cabeça no escudo do Shiryu. O Shiryu vai lá e acerta um soco assim no braço e deve ter quebrado o braço ali naquele momento, né? Porque ninguém consegue virar um cotovelo desse jeito para dar um soco. Sei lá o que o Shiryu passou pela cabeça naquele momento, no anime e no mangá. Mas enfim, não tem nada disso. O Seiya simplesmente descobre o truque do cólera do dragão e vai lá metendo o meteoro à torto e direito no coração do Shiryu. Até que o coração do Shiryu para e depois acontece basicamente a mesma coisa que acontece no anime original lá do Yoga, falar pra curar um cavaleiro você deve dar um golpe do outro lado na mesma força e tudo mais. Blá blá blá. Enfim, essa luta é bem pior do que a original. Depois disso o anime perde um bom tempo em lutas contra helicópteros, tanques e tudo mais. Passam-se aí mais uns 2 episódios nessa coisa e o anime tá quase terminando quando ele finalmente apresenta os Cavaleiros Negros. Vocês devem lembrar que o Cassius vira um Cavaleiro Negro. Até é meio estranho porque tipo, passam-se dias entre o Seiya ter ganho a armadura de Pégaso dele e ele ter enfrentado o Cassius pela segunda vez. E aí o que acontece? Nesse meio tempo aí o Vander vai lá, bate um papo com o Cassius, chega no santuário que ninguém que não seja um cavaleiro consegue chegar e fala pra ele, ó meu amigo, seguinte, eu tenho essa armadura aqui escondida dentro do meu sobretudo, você quer ela pra ficar mais forte, se vingar do Seiya? Lembra que você queria virar um cavaleiro de Atena e tudo mais? Foda-se Atena, você vai, pra fazer a sua vingança aí você vai ter que matar ela, tá legal? Mas pelo menos eu tenho essa armadura muito legal pra você fazer a sua vingança, o que você acha da ideia? Enfim, o Cassius vai lá, enfrenta o Seiya, numa luta bem sem gracinha, o Seiya não vence a luta, é até meio estranho, tipo, a armadura do Cassius explode porque provavelmente ela foi comprada no AliExpress e veio com defeito de fábrica. E aí depois tem a luta do Shiryu, do Yoga e da Shun contra os outros cavaleiros, que também é bem ruim. Aí depois tem a luta contra o Ikki e acabou o anime, basicamente isso. Então eles perderam muito tempo em coisas que não precisava, cortaram coisas que eram legais, tipo a parte do Shiryu tendo se sacrificado lá para reviver as armaduras de bronze, aliás. O Moody Ares aparece do nada para bater um papo com o Cavaleiro de Libra lá, o Doku, o mestre ancião. E algumas coisas ficaram meio estranhas, e vamos ver como é que vai acontecer. Outra coisa que é um problema nesse anime novo é o fato da temporada ter apenas 6 capítulos. Eu não acredito que o Netflix tenha coragem de chamar 6 capítulos de uma temporada, sinceramente. Eles disseram que a segunda metade da primeira temporada ia ser lançada ainda, mas sabe-se lá quando isso acontecer. Se for ano que vem, é outra temporada, vamos se respeitar, né? Não tem essa de tu fazer isso e lançar 6 capítulos por ano e chamar a cada 2 anos de uma temporada. Não é assim que temporadas funcionam.
É a mesma coisa que aconteceu lá com Black Mirror, por exemplo, que a última temporada tinha 13 episódios só. E também com a primeira temporada do Castlevania, que tinha 4 episódios. Isso aí não é temporada, gente. Vamos se respeitar, a gente não é trouxa, né? Enfim, no fim das contas, tá? O Cavaleiro do Zodíaco Novo tem pontos positivos. A apresentação visual é muito melhor do que os trailers mostram. Os trailers, inclusive, são bem ruins. E mostrar isso parecia que alguém estava na primeira aula de animação 3D e foi lá e mostrou, olha só o que eu fiz, tá uma merda, né? Mas mostra aí, publica aí no YouTube. Mas o anime acabou ficando melhor do que isso. E fora isso, cara, pouca coisa realmente é melhor do que o anime original. As batalhas são piores, a escolha das batalhas são piores, as batalhas novas são piores, esse inimigo novo aí, vamos ver na continuação da temporada se o saldo dele vai ser positivo ou não. Enfim, num anime de lutinha eu acho que o principal são as lutinhas e sendo as lutinhas piores acaba não tendo aí a mesma graça, né? Apesar de que nas lutas agora os cavaleiros realmente lutam, eles não ficam só naquela coisa do tipo, um golpe só funciona uma vez com o cavaleiro, você não vai me acertar de novo com esse golpe, o cara vai lá e queima o cosmo, tira o poder da bunda e o golpe sai numa versão muito melhor e acaba acertando o cavaleiro novo. Enfim, o fã antigo de Cavaleiro do Zodíaco provavelmente não vai gostar. Provavelmente. O fã novo de Cavaleiro do Zodíaco vai gostar? Talvez, eu não sou criança, mas eu não sei se a criançada de hoje em dia vai gostar disso, mas a sensação que eu fiquei é que é uma versão inferior ao original, por mais que os visuais sejam melhores. Tá legal, gente? Então é isso aí. Sim, antes de terminar o vídeo, só, vamos lá, né, falar sobre o Shun, ou Ashun, que foi o nome escolhido para personagem. No fim das contas, é exatamente o mesmo personagem que o Shun de Andrômeda, com a diferença que é uma mulher. Não tem nenhuma mudança significativa para isso. Então, sei lá, não fede nem cheira essa mudança. Poderia ter sido outro personagem? Talvez, não sei. O problema é que o Shiryu, por exemplo, vive tirando a roupa, então iam reclamar disso. Se fosse o Yoga, iam reclamar que o Shun foi lá e deu uma encoxada nela na saga das 12 casas lá, se aproveitou do momento vulnerável da moça. Se fosse o Ikki de Fênix, beleza, podia ser. Talvez pudesse ser, inclusive iam aproveitar aí, né, porque tem a Esmeralda nesse Cavaleiro do Zodíaco Novo também, e aí ia ser o primeiro personagem mulher e gay ao mesmo tempo aí da história. Mas enfim, não aproveitar essa oportunidade, então fica aí com o Shun sendo simplesmente uma mulher, porque sei lá porque o coisa decidiu. Outra mudança que eles fizeram que ficou meio estranha foi o fato da China não usar máscara e a Marin usar. Vai entender, né? Inconsistências a mil aí. Mas enfim, eu realmente acho que o Cavaleiro do Zodíaco Novo cara, assim, eu achei que fosse ser muito pior, tá? Eu realmente achei que fosse ser muito pior, eu tava com total implicância antes de começar a ver, mas até que não é tão ruim assim. Poderia ser muito pior? Poderia, mas dá pra assistir. É melhor que o original? Não é, nem a pau, nem fudendo. Tem uma apresentação gráfica melhor, algumas escolhas até são legais, mas fica por aí, tá longe de ser melhor. Tá legal, né, gente? Então é isso aí, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, favoritem aí, deixem seus comentários, cliquem no sininho para receber notificações. E se vocês gostaram desse review em vídeo aí, fazendo minha crítica sobre os Cavaleiros do Netflix, deixem seus comentários, peçam outras críticas aí, que eu vou fazendo conforme vai dando tempo, tá legal, minha gente? Tchau!